O empresário Henri Koser, criador da rede Fogo de Chão, a mais famosa rede de churrascarias de rodízio do mundo, está conosco para analisar o momento atual do Brasil. Henri, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Conversamos no ano passado, me lembro bem, em 2016, um ano extremamente difícil, e eu perguntei como é que está a economia, você falou, estou investindo. Você estava investindo em 2016, quando a situação estava bem ruim. Aliás, no primeiro semestre, se não me engano, Sim. conversamos, né? Quando a situação era mais complicada. E agora em 2017? Continuo investindo. Deixa eu contar um pouquinho. Como eu construí a primeira rede, vendi em 2011 para 2012, eu fiquei analisando o que fazer do mercado. Aí quando eu voltei para o mercado para começar a comprar, comprei 2 lojas lá em Porto Alegre, que era o Na Brasa, e para transformar em INB, a época chegou 14 ruim, começou na Copa e vai acabar na Olimpíada. Não, acho que vai passar da Olimpíada. Mas teve umas vantagens disso. Ficou barato para se instalar. Então os pontos ficaram mais baratos que no passado, as negociações com os aluguéis cederam e eu consegui comprar muito mais com menos dinheiro, né, nesse retorno. Então 14 apostei, 15 apostei, 16 apostei e o 17 que eu não ia apostar, já apostei de novo, porque nós acabamos de abrir uma unidade no Morumbi, que foi a 16ª. Aqui em São Paulo. E abrimos a 17ª e 18ª em Florianópolis. Abrimos um NB e um Marimonte lá em Florianópolis, um em agosto e um agora em setembro. O NB é o novo conceito do churrasco, a gente vai falar disso daqui a pouco, que você está fundando. Aliás, você pode contar a história do churrasco brasileiro, né? Estamos tentando. Aliás, tem livro sobre isso, que está sendo lançado daqui a pouquinho também. Mas você tem uma outra casa de comida italiana. Sim, tem as duas coisas. Bom, eu fiz menção agora a importador que está fazendo ED, ou seja, comprando dólar agora, para não ser surpreendido por uma possível ou não, uma eventual alta no futuro. Você depende muito de insumo estrangeiro e evidentemente fica volátil a questão do câmbio? No caso do Marimonte, a gente depende muito, porque a farinha a gente importa da Itália para ter... Que é o restaurante italiano. Italiano. Nós somos certificados pela APN, Associação dos Pizzaiolos de Nápoles. Então o que tem nisso? Toda a farinha eu uso de lá. O tomate pelado vem de lá porque ele é mais suave, ele não é tão ácido, então eu preciso usar de lá. Azeite, trago de lá. Então os insumos para fazer a massa, insumos para fazer a pizza, todas as coisas que eu preciso fazer aqui, eu trago tudo de lá. Então isso impacta, qualquer coisa no câmbio impacta direto no meu custo. O que eu tenho que negociar? Com os fornecedores, eles têm que redear isso para que não tenha toda hora as solavancos para cima e para baixo. Então que a gente tenha um preço mais ou menos estável durante 6 meses, porque senão o meu cardápio teria que mudar a cada mudança de dólar. Aí você fez menção que você comprou muita coisa, o que a gente chama no mercado de na baixa, ou seja, a economia estava ruim, muita gente vendendo coisas, a situação estava complicada, ou seja, você comprou muito mais com menos recursos. Sim. Mas isso você está apostando numa retomada da economia forte? Sim. Quem compra na baixa quer vender na alta. Não, eu acho que ainda está ruim. No nosso setor ainda está ruim. Ele vai... O setor de restaurantes. O restaurante ele perdeu bastante, ele teve bastantes impactos, com medidas, com novas leis para se adaptar. Então ele tem ainda impacto no 17 e no 18. Eu acredito que vai andar muito bem depois do 20. O que eu estou fazendo? Estou preparando a base para quando o mercado voltar eu estar preparado. Em 2012 nós tínhamos 2 restaurantes. 13, comecinho de 13. Hoje nós temos 18. Quando chegar em 2020, espero ter uns 25 ou 30. Porque aí eu estou pronto para receber a retomada da economia. Vamos supor que a economia do ano que vem deu um pequeno alívio. Que a aposta que o mercado está fazendo, porque o mercado aposta antes. Né? Sim, claro. O mercado dá certo, as reformas passem, e o ano que vem o Brasil cresça 3, 4, 2%. Pronto, a gente já tem uma luz. E aí 19 e 20 nós vamos andar. Então eu estou me preparando para colher lá na frente. Então eu continuo investindo, não tem distribuição na nossa empresa, tudo investimento para dentro, para estar posicionado em 2020. Vamos voltar rapidamente na história do churrasco brasileiro com a história do Fogo de Chão, que tinha mais casas nos Estados Unidos do que no Brasil. São Paulo tinha quantas casas? 3? 2? São Paulo tinha 4. 4. Tinha no Rio Grande do Sul também? No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul nós ativamos bem cedo. Tá, mas nos Estados Unidos tinha quanto? Tinha 18. Era assim, tinha 18 no Brasil, 18 na América, 7 no Brasil. Lá você não tinha concorrência para fazer rodízio, aqui você tinha, é isso? Não, era uma proposta nova, tudo era novo. Tinha 3 meses de fila de espera na unidade de Houston, porque eu me lembro que eu fui lá. E na América o que acontece? Quando você faz um modelo de negócio e ele deu certo, você tem que partir para a escala, porque os custos são para a economia de escala. Então você tem, quanto maior você conseguir a escala, melhor vai ser o resultado. E nós soubemos aproveitar essa oportunidade e crescemos. Nós chegamos lá numa época fantástica, que foi na era do Clinton, em que a economia andava a galope.
Então, atravessamos o Clinton, atravessamos o Bush, depois a crise de 2007, a 2001 do atentado. Isso. Mas tudo passou, foi muito bem, o negócio ia muito bem. Ele estava muito bem desenhado. E aí você vendeu o negócio. Tem uma hora de realizar, né? Bom, realizou o lucro, é verdade. Até para ver se o negócio vale. Quanto tempo foi de churrasqueiro? Quantos anos de churrasqueiro eu estou com 41 anos. Posso chamar você de churrasqueiro? Claro, né? devo ser, eu sou representante do churrasco. Bom, porque de repente é empresário, não quero mais ser chamado de churrasqueiro, não é churrasqueiro. Eu continuo fazendo. Não é? Quanto tempo você tem disso? Estou 41 anos. Eu me lembro como é que gaúcho chama isso mesmo? Espeto corrido, isso? Começou com o espeto corrido. Barriga gaúcho, diga-se de passagem, né? Começou com o espeto corrido lá na beira da estrada, isso eu chamo de primeira onda. Então ele fez o primeiro caminho. No segundo caminho ele ganhou os grandes centros e aperfeiçoou e internacionalizou. E agora eu chamo que nós estamos na terceira onda. Que é esse seu novo investimento. Eu chamo de menu de degustação, que nós tiramos todas as aparas que tinha que fazer e eu ficava escutando o cliente que ele precisava. O que ele dizia? Eu não gosto de levantar para ir no buffet de salada. Eu falei, então eu faço para você. E nesse novo conceito eu consegui mudar isso. Aí ele não queria muita interferência, então eu criei um sistema também que ele consegue falar tranquilo e a comida vem só na hora que ele precisa. E a apresentação também. Então eu digo que eu juntei nesse novo negócio o melhor dos dois mundos. O melhor do rodízio, que é a qualidade e a eficiência, e o melhor do à la carte, que é a sofisticação e o time certo para a pessoa comer. Falei da matéria-prima, que boa parte é importada no restaurante italiano. E a carne brasileira? Carne não. Carne, desde que eu voltei para o negócio, eu fiz uma aposta e falei com os principais frigoríficos, que são fornecedores, que eu iria só usar a carne brasileira. Então 100% da carne bovina é brasileira. A única carne que a gente usa de fora é o cordeiro, que vem da Nova Zelândia, Chile e Uruguai. Porque a qualidade de lá ainda está melhor, o nosso rebanho de cordeiro aqui não está bom. Mas o gado brasileiro, ele está muito superior à maioria dos países. E o trabalho que os pecuaristas fizeram aqui nos últimos 20 anos é um negócio inacreditável. Não dá para acreditar que foi tão rápida a transformação de raça, melhoria genética, sistema de alimentação, porque para nós interessa muito saber a raciabilidade de onde o gado vem, o que ele come. Porque interfere no sabor. Se você começa a mudar, um dia vem numa fazenda X ou da Y, o sabor fica diferente. Aí o cliente chega lá e fala, mas aqui não está igual. Então a gente não está igual, não é o restaurante, é o gado que vem diferente. Nós temos que nos preocupar com a cadeia inteira. Você não pode correr esse risco hoje. Então eu acompanhei muito isso para que chegasse nesse ponto e o trabalho que foi feito aqui no Brasil é inacreditável. Isso contribuiu para mudar os cortes, inclusive, não é? Sim, lançamos cortes novos. Isso, nos últimos 15 anos, nós lançamos cortes de dianteiro que não existiam. O principal, o que leva o nosso nome, que é o NB Steak, é um corte que sai do dianteiro da paleta. Que por acaso é isso que está na capa do livro que vai ser lançado. Esse aqui, olha, está aqui. Isso aí é o corte. É possível, pronto, está aqui, olha. Aliás, de fazer água na boca. Escrita pelo Dias Lopes. Dias Lopes fez toda a pesquisa e toda a estrutura do livro. Que é provavelmente o jornalista mais conceituado em falar e escrever sobre gastronomia do país. Não, dos que eu conheço de gastronomia, eu acho que não tem nenhum que chega. É o número um. Ele aprofunda, ele é um pesquisador notório, de fato. Ele vai a fundo para descobrir como é que foi. Então, ele fez um belo trabalho aí. Uma pergunta rápida. Quando veio a Operação Carne Fraca e você conhecendo todo esse processo de melhoria do gado brasileiro e o trabalho de frigorífico, o que você pensou? Você que lida com essa área. Eu não pensei, eu tomei uma atitude. No sábado de manhã, eu postei no meu Instagram e no Instagram das empresas que a nossa carne era de fornecedor brasileiro e que eu conhecia o processo dos frigoríficos e que eu conheço de toda a América Latina, e Europa e Estados Unidos, e que poucos chegam na qualidade dos nossos frigoríficos. Então, no segundo dia eu tomei uma posição. Eu atestei que a nossa carne não tinha o problema que eles estavam falando. Porque da onde eu vinha eu sabia a procedência que eu estava tendo. Bom, com o seu histórico, eu posso dar uma informação como essa, ou seja, tem rastreabilidade, tem lastro, sim, não é? Eu sabia do que eu estava falando. A RIS é investidor também, né? Sim. De mercado financeiro. Também. Aqui no Brasil e fora do país também? Fora e aqui. Ou seja, é churrasqueiro. Não, esses últimos 10 anos eu estou alegre nessas duas posições. Tá bom. Só espero que não seja entusiasmo demais, né? Henri, obrigadíssimo pela gentileza. Obrigado a você pelo convite. O empresário Henri Koser conversou conosco.